Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá! Vamos então começar a falar de Windows, mas antes de mais nada, sempre é bom, muito rápido, a gente fazer uma rápida lembrança do que é um sistema operacional no computador, e quais são os seus principais objetivos. Como a VUNESP não costuma tirar questões de prova em cima dessa parte, você viu o objetivo bem célere mesmo, só para a gente ficar contextualizado, só para a gente não entrar rachando num sistema operacional sem saber para que ele serve, afinal de contas. Vamos lá. Sistema operacional o que é? Ele é um software muito especial no nosso computador. Ele é uma camada de software que fica colocada entre o hardware, que são os equipamentos físicos, as peças do computador, monitor, disco rígido, memória, processador, e os demais programas e aplicativos que você tem no computador. Então a gente usa instalar Office, a gente instala navegador web, a gente instala uma série de coisas, mas sempre que a gente vai instalar um programa no computador, a gente sempre precisa instalar um programa que é compatível com o nosso sistema operacional, no caso, o Windows, tudo bem? Então, esse sistema operacional, esse software, ele tem algumas atribuições. Tá? Quais são as atribuições, então, de um sistema operacional? Ele faz a gerência de processos, Por quê? Porque você tem ali vários programas, é muito comum, existem vários programas funcionando ao mesmo tempo no computador. E é o sistema operacional que faz a gestão, desses múltiplos programas, A gerência de memória, que é a capacidade também de gerir a memória do nosso computador. Então, nosso computador ele tem memória RAM, 4 GB, 8 GB, 12 GB. Quem gerencia a utilização dessa memória também é o sistema operacional. Gerência de dispositivos. Então, o nosso computador tem múltiplos dispositivos. Ele vai ter o teclado, ele vai ter o mouse, ele vai ter placa de som, ele vai ter placa de rede. Quem faz? Ele vai ter impressora. Quem faz essa gerência de dispositivos é o sistema operacional, Ele faz também a gerência de arquivos. Então, no Windows, nós temos ali o explorador de arquivos. Você vê os arquivos organizados em arquivos, em pastas. Toda aquela gerência também é uma incumbência do sistema operacional. E, por fim, nós temos a gerência de proteção. Então, quem faz também a proteção desses dispositivos é o próprio sistema operacional. Então, já que a gente rapidamente, isso aqui não é alvo de prova da VUNESP, mas é muito básico para a gente simplesmente não sair falando. Então, agora que a gente sabe, em linhas gerais, para que serve o sistema operacional no nosso computador, eu quero começar a falar de Windows propriamente dito. O Windows 10, que é o nosso foco do nosso sistema operacional. Mas, professor, eu deveria estar estudando o 7, será que eu vejo o 7? O Windows 10 é o sistema operacional mais moderno e ele basicamente herda toda a estrutura do Windows 7. Inclusive, eu já antecipo, na nossa lista de materiais, no nosso PDF, nossos exercícios, não se surpreenda se você encontrar algumas questões de Windows 7 lá não, sabe por quê? Porque essas questões foram curadas por mim. São questões, porque a VUNESP, até muito recentemente, ainda tem editais que caem o Windows 7 e tal. Então é muito comum eu ver as questões de Windows 7 e cara, isso aqui tem tudo a ver com o Windows 10, porque é a mesma coisa, é a mesma mecânica de funcionamento. Então eu costumo colocar as questões de Windows 10, eu costumo colocar questões de Windows 7 que são pertinentes dentro das aulas de Windows 10. Então já adianto, porque se você encontrar no material, ou até no exemplo aqui do exercício da videoaula, essa é a questão de Windows 7. Fique tranquilo, fique tranquila, eu olhei a questão, eu vi que a cobrança dela é compatível e eu incorporei, porque o nosso foco é praticar ao máximo aí questões que sejam compatíveis com aquilo que a gente vai encontrar em prova. Tudo bem? Então, falando de Windows 10, propriamente dito, também antecipo que
que essa parte introdutória é uma parte menos cobrada pela VUNESP, mas é uma parte que a gente não pode simplesmente ignorar, né? Isso é até bom para quem está assistindo a videoaula, de repente botar na velocidade acelerada e quiser assistir um pouco mais rápido, porque realmente é uma parte mais tranquila. Quero só que você saiba, né, que o Windows 10 ele é uma resposta da Microsoft ao avanço dos dispositivos móveis, né? Então quem usava ali até o Windows 7 sabe que ele era muito voltado para computador de mesa mesmo, enquanto a partir do Windows 8 ali, do Windows 10, você começou a ter uma interface mais próxima àquilo que a gente vê nos celulares, né? Quadradinho, janela de aplicativo, essas coisas todas. Então foi uma espécie de resposta da Microsoft aos dispositivos móveis, né? E a propósito, né, o Windows 8, que antecede o Windows 10, foi um verdadeiro fracasso, né? Alguns dizem que foi porque foi uma tentativa muito radical de tentar migrar para uma plataforma mais mobile. Enfim, o Windows 8 fracassou por uma série de motivos. E por conta disso, em 2015, a Microsoft tentou lançar o Windows 10. O Windows 10 já podemos dizer que é um sucesso um pouco maior, né? Porque está aí há vários anos no mercado, embora o Windows 11 já seja uma realidade que já está se aproximando. Versões e requisitos. Também a VUNESP, características básicas, né? Também isso não é alvo de questão, não é alvo de prova da VUNESP. Então fala um pouco mais rápido, fala um pouco mais à vontade mesmo, porque a gente está bem focado na banca, mas simplesmente não pode deixar de falar dessas coisas básicas, né? Que o Windows é um sistema operacional multiusuário e multitarefa, né? Isso quer dizer que ele suporta múltiplos usuários, isso quer dizer que você consegue executar vários aplicativos ali simultaneamente dentro do seu computador. Ele tem como requisitos básicos um processador de 1 GHz ou mais, né? E um mínimo de 2 GB de RAM, são as especificações oficiais da Microsoft, com 16 a 20 GB de espaço em disco, né? Essas são as exigências aí para o Windows 10, né, de 32 e de 64 bits, né? E uma placa de vídeo de resolução com 800 por 600 pixels ou mais, o que é relativamente uma bobagem para os dias atuais. O Windows tem algumas versões, a versão Home, que é a versão de entrada, a versão Pro, que é a versão mais distribuída por aí, é aquela que tem o BitLocker, que tem a área de trabalho remota, que tem ingresso em domínio no Azure, né? Temos o Windows 10 Enterprise, que é uma versão mais profissional voltada para empresas, o Windows 10 Education, que é uma versão do Windows que em tese pode ser comercializada aí para escolas e que particularmente não tem a Cortana, acaba deixando ele um pouco mais barato, né? O Windows 10 Mobile, que veio e acabou fracassando, porque afinal de contas a versão mobile, a Microsoft acabou descontinuando, né? A Microsoft ela resolveu sair do mercado de celulares, ela tentou entrar ali, mas acabou não dando certo. E o Windows 10 Mobile Enterprise, mesma coisa, né? Com foco empresarial. E o Windows 10 IoT Core, que é uma versão do Windows 10 para ser utilizado na internet das coisas, né? Uma versão de um Windows para você colocar em dispositivos que sejam mais inteligentes. Tudo bem? Vamos falar do sistema de arquivo do Windows, né? Então, o que é sistema de arquivos? A gente começou a aula falando sobre a introdução de sistemas operacionais, né? Então, é importante saber que uma característica dos sistemas operacionais, daquelas 5 que eu falei, você vai lembrar que é a gerência de arquivos, né? Falei que o Windows tem um explorador de arquivos, que você vê arquivo e pasta, que você carrega arquivo para um lado e para o outro, né? Então, o que é o sistema de arquivos, né? O sistema de arquivos é a forma que cada sistema operacional tem de gerenciar os arquivos dentro de uma unidade de armazenamento. Então, todo computador, você tem um computador com Windows? Legal. Então, seu computador com Windows ele tem um disco rígido, que é uma unidade de armazenamento, né? E eu costumo dizer que um disco rígido, ele é muito parecido com um guarda-roupas. Só que esse aqui é um guarda-roupa não formatado. E este aqui é um guarda-roupa formatado. Por que você está falando isso, professor? Né? Acho que essa é uma das analogias mais interessantes para a gente entender sobre o sistema de arquivos, né? Porque um guarda-roupa não formatado, sem divisórias, sem gavetas, sem nada, ele tem um espaço livre gigantesco, mas a gente, na prática, não consegue guardar nada dentro dele, né? Você não consegue botar
né? Vamos trazer aqui vamos fazer nossa imaginação com uma boa vontade, né? Se você não consegue pendurar um terno, você não consegue botar uma roupa, você não consegue guardar roupa íntima nem nada, porque isso aqui está vazio, né? Enquanto que num guarda-roupa formatado, no qual um formato foi estabelecido para ele, tem aqui as gavetas para tudo, tem aqui, dá para você colocar sua roupa, dá para você colocar um sapato, uma meia, cueca, calcinha, dá para você guardar as coisas tudo aqui, né? Então, todo sistema operacional, na hora que ele vai ser instalado em uma unidade de armazenamento, ele precisa o quê? Ele precisa formatar, né? Por isso que a gente fala, tem que formatar o disco, tem que aplicar ele um formato que seja compatível com o sistema operacional, né? E no caso do Windows, ele tem dois formatos que ele prefere mais, né? Que é o NTFS, que é o New Technology File System, que é o mais utilizado amplamente, e o formato FAT32, tá? Que possui intrinsecamente uma limitação com arquivos maiores do que 4 GB. É um formato um pouco mais antigo, mas tem gente que ainda formata pendrive com ele, etc e tal. E o NTFS, que é o formato mais utilizado pelo sistema operacional nos dias de hoje. Então, né, quais são os sistemas de arquivos que o Windows é compatível? Ele é compatível com o NTFS, ele é compatível com o FAT32. Existem muitos outros tipos, né, de formatação, mas que são mais utilizados por outros sistemas operacionais, a exemplo do Linux. No Windows, vamos usar esses, tá? O NTFS e o FAT32. Legal? Vamos falar um pouco mais no Windows sobre novidades, né? Vamos falar aqui sobre algumas características do Windows que saltam aos olhos, principalmente se você vai comparar com as versões anteriores. É por isso que eu estou falando aqui de novidades, né? Aqui é o tipo de coisa que, certamente, né, vamos supor um exemplo aqui, caramba, você está estudando porque você está estudando para o Windows 7, mas por algum motivo você está vendo esse vídeo. Então você vai ver, caramba, então essas coisas específicas que o professor está falando aqui agora não tem no Windows 7, né? Por exemplo, o novo menu iniciar. Então, lá no Windows 7, nas versões mais antigas do Windows, você vai lembrar que o menu iniciar, ele era muito focado em mostrar os aplicativos e você vê aqui as funcionalidades, né? O que a gente chama de novo menu iniciar? É esse menu que também tem esses quadradinhos aqui. Esses quadradinhos que nós chamamos de tiles, né? Se escreve tiles, né? E se fala, né, tiles. Talvez seja a melhor forma de falar, só faltou o E, né? A, I, O, U aí. Então, os tiles são esses quadrados, né, em formato de aplicativo que tentaram ou tentam transformar o Windows em um ambiente mais amigável, né, para dispositivos móveis. Então, se, por exemplo, você tem um tablet, tem lá o Microsoft Surface, que é um tablet da Microsoft, você tem a possibilidade de mudar para o modo tablet, e você passa a interagir mais com esses quadrados aqui como aplicativos, ao invés de uma estrutura que é mais orientada à utilização de mouse, né, que é um menu iniciar da forma que a gente conhece. Tudo bem? Que também é novidade no Windows 10. Já antecipei a própria questão do modo tablet, então você tem a possibilidade de colocar a sua área de trabalho como um todo para ser mais orientada para, por exemplo, uma tela touch, né? Você ficar clicando aí nos botões ao invés de ficar arrastando com o mouse. Temos como uma grande novidade também no Windows 10 é a Cortana, que é essa agente digital que tem por objetivo auxiliar a realização de tarefas. Então, você tem ali uma caixinha que você pode, quando você faz uma pesquisa no Windows, ele já tenta te ou sugerir resultados na internet, ou te mostrar aplicativos que tem dentro do próprio computador, né? Então a gente ouve por aí falar da Alexa, né? A Siri, que tem lá nos dispositivos da Apple, o S-Voice, que tem nos Android lá da Samsung, né? No Windows você vai encontrar Cortana como essa agente digital que vai te auxiliar a realizar tarefas. Tá aí, né, uma das formas que você tem de acessar a Cortana. Uma novidade também é a fortíssima integração à nuvem, né, com o OneDrive. Então todo mundo que vai ali no Windows 10, simplesmente só de você ativar sua conta lá do Outlook, né, você sabe que você é no explorador de arquivos, a gente vai falar no momento correspondente. Ele tem ali a possibilidade de acesso à nuvem, e aí você tem uma conta gratuita, de repente se você adquire um Microsoft Office mensal, ele te dá, sei lá, 1 TB de armazenamento na nuvem. Então é uma forma de você ter já... Nossa, hoje eu tô alérgico, peço até desculpa, mas vai ficar no vídeo, vou fazer o quê? Né?
você tem a possibilidade de ter um pedaço de disco rígido na nuvem na Microsoft, né? Então você tem a possibilidade de guardar coisas na nuvem. Isso te oferece vantagens e desvantagens, né? Uma vantagem clara é que se você instalar o OneDrive no aplicativo no celular ou em outros dispositivos com a sua conta na Microsoft, você vai rapidamente ter acesso àquele disco na nuvem, né? Eu mesmo uso muito isso, né? Eu uso Mac, eu uso computador com Windows, e aí eu instalo o OneDrive no Mac, eu consigo mexer no computador, consigo mexer em coisas no computador com Windows, rapidamente lá no meu Mac eu consigo também pegar aqueles arquivos recentemente modificados, ou então eu posso entrar no site da Microsoft e posso acessar a minha pasta na nuvem a partir de um navegador web. Então você tem no Windows 10 uma integração mais amigável, mais intuitiva, diretamente à nuvem. Uma novidade também do Windows 10 é a central de ações que foi melhorada, né? Central de ações, ela fica na parte inferior direita ali da barra de tarefa. Você tem a possibilidade de chamar a central de ações, ele passa então a ocupar o pedaço direito da sua janela, né, de trabalho. E na central de ações, em tese, você tem a possibilidade de ser notificado por aplicativos, né? Então aplicativos aí podem mandar mensagens para você, bem como você tem acesso às chamadas ações rápidas, as quais eu vou detalhar mais à frente, né? As ações rápidas são uma interface, né? Uma interface também com essa pegada do dispositivo móvel, né? Se você tem que pensar que no Windows 10 você tem essa preocupação enorme, né? Você tem essa preocupação enorme, né, de você essa preocupação de você ter dispositivo, de aproximar, né, o usuário que está acostumado a mexer em celular o tempo todo. E você quer fazer com que o Windows tenha mais essa cara, você consegue entender praticamente todas as melhorias que a Microsoft andou fazendo, né? Você consegue entender a intenção dela, né? Então a Microsoft, quando fez as ações rápidas, ela tinha como objetivo o quê? Fazer com que algumas ações estivessem a um clique de distância do usuário, né? Como, por exemplo, lá, ver a internet, né? Uma luz noturna. Então agora você também, agora está na moda em tudo que é lugar, né? Tanto o modo escuro, como essa questão da luz noturna, né? Que é deixar as telas um pouco mais laranja para você dormir com mais facilidade, né? Então você pode acender a luz noturna, habilitar ou desabilitar a localização, projetar a sua imagem em algum dispositivo que esteja integrado, né? Ativar ou desabilitar o modo tablet, né? Assistente de foco, acessar as configurações do computador. Então, um dos objetivos das ações rápidas é realmente dar essa possibilidade em um lugar mais próximo ali do usuário na barra de tarefas. Outra novidade, né, que passou a ser muito cobrada em prova quando o Windows surgiu, é a tal da visão de tarefas, né? E a visão de tarefas, o objetivo aqui era que o usuário, com um simples comando de atalho, ele pudesse ter uma noção global do sistema operacional, né, de quantas janelas estão abertas nesse momento, quais são as aplicações que estão funcionando. Agora, a visão de tarefas ela também mostra um leve histórico do seu computador, o que é que você estava usando em tal dia, em tal hora, né? Você tem a possibilidade, a partir daqui, de chamar áreas de trabalho virtuais, também vou falar de uma maneira bem próxima, já logo na sequência. Mas o mais legal aqui, né, pensando em VUNESP, é saber que visão de tarefas, Windows Tab, né, ícone é o nosso comando de atalho. Então, o Windows Tab, você tem a possibilidade de não só visualizar o histórico, né, da sua experiência junto ao Windows, né, quais aplicações estão abertas naquele exato momento, como ainda tem a possibilidade, né, de abrir áreas de trabalho virtuais, né? Então, muita gente aí, né? Caramba, sacanagem, só tem um monitor, né? Pô, gostaria eu de ter 2, 3 telas para poder trabalhar, mas se você não tem essas telas, esses monitores fisicamente, né, você pode, por meio das áreas de trabalho virtuais, realmente adicionar áreas de trabalho que você rapidamente sai de uma tela para outra dentro do seu monitor e você visualiza ali uma outra janela, um outro ambiente para você poder continuar trabalhando. Tudo bem? Novidades do Windows, né? Que outras novidades? O Windows Hello, né? O Windows Hello também é uma novidade do Windows 10. Né? O objetivo, lembre-se, né? O que está na moda hoje no smartphone? Está na moda
né, você fazer login com a impressão digital, né, ou então você fazer login com o reconhecimento facial. Você tem uma forma mais amigável de você fazer login do que somente utilizar usuário e senha, né? O Windows Hello tentou trazer isso também. Então, dependendo do dispositivo que você tenha, ele pode fazer o reconhecimento do seu olho, pode fazer o reconhecimento facial, pode fazer o reconhecimento biométrico, ou ele pode simplesmente te pedir um código para você fazer um login de uma forma mais rápida dentro do sistema operacional. E aí você pode estar pensando, né? Poxa, mas essas novidades aí, pelo visto, professor, a VUNESP não cobra em prova, né? Porque você está até agora só falando, mas, de fato, né, em 2019, não são muitas questões, né? Mas a gente foi pego com essa questão falando de uma novidade do Windows 10. Olha aqui, ó. O Windows 10 possui o recurso Windows Hello, que é uma maneira de se obter acesso rápido aos dispositivos com esse sistema operacional. O acesso aos dispositivos pode ser feito por meio, e aí estão aí nas alternativas, A, da impressão digital e do certificado digital. Aí a banca começa a inventar, né? Certificado digital é coisa de navegador web, né? Você não vai usar isso para fazer login. Do certificado digital e do smartphone, né? Do certificado digital e do reconhecimento facial. Pô, tem certificado digital em tudo que é lugar, né? D, do reconhecimento facial e da impressão digital. Aqui tem duas formas válidas, né, de acesso. E a alternativa E, do smartphone e da impressão digital, né? Então tá aqui, né? Tá aqui na alternativa D, né? Qual seria o gabarito para essa questão? Então por isso que às vezes eu falo, né? Ó, isso aqui a VUNESP não cobra muito, eu vou falar de uma forma mais rápida. Mas é por isso que eu faço questão de entre cortar o assunto da aula e falar de uma forma mais rápida, eu prefiro falar de uma forma mais rápida, né? Porque se de repente a banca, opa, agora eu quero cobrar questão sobre isso, eu também não posso ficar, caramba, mas isso é uma coisa tão básica, como é que o professor nunca me falou, né? Como assim o professor nunca me falou que o Windows usa o NTFS, o FAT32? Isso é muito básico. Ah, ele não falou porque a banca não cobrou antes. Mas te falar rapidinho, só para não ficar negligenciado, né? Então estou eu aqui falando umas novidades, porque sim, apareceu uma questão da banca cobrando as novidades do Windows 10, no caso aqui o Windows Hello. Tudo bem? Então, resposta certa, alternativa D de dado. Vamos prosseguir. Uma outra novidade é o Microsoft Edge, né? Microsoft Edge, ele é o substituto do Internet Explorer, né? Então o Internet Explorer foi descontinuado, ele foi abandonado pela Microsoft, né? Por quê? Porque o Microsoft Edge foi lançado. Inicialmente ele tinha sido lançado com código-fonte próprio total da Microsoft, mas em 2020 a Microsoft se rendeu e resolveu fazer o Edge baseado no Chromium, que é baseado no código-fonte do Google, que é a base do Google Chrome. Então é por isso que o Microsoft Edge hoje ele é tão parecido com o Google Chrome em termos de funcionalidade, né? Porque ele usa o núcleo comum. Mas, de fato, podemos considerar como uma novidade do Windows 10 o surgimento do navegador web Microsoft Edge. Ok? Também podemos falar, né, sobre a Microsoft Store, né? Então agora a Microsoft, assim como, né, você tem lá a Play Store no Android, você tem a Apple Store. Lá na Apple, você tem também a Microsoft Store na Microsoft. É um caminho para você instalar outros aplicativos e adquirir aplicativos para o seu computador com o sistema operacional Windows. Tudo bem? Esse primeiro vídeo, então, era para focar nas novidades e nas características mais introdutórias do sistema operacional Windows 10. Agora, né, no próximo vídeo, nós vamos começar a entrar naquelas características que são muito costumeiramente lembradas pela VUNESP em questão de provas, né? Então, se aqui nesse primeiro vídeo, até fui honesto com você, quero que você fique aí atento às novidades, vou falar algumas coisinhas e tal, assistir velocidade acelerada. Ó, a partir do próximo vídeo, eu quero você concentrado. Cada característica, cada telinha, cada coisa que eu mostrar, é possível de ser questão de prova para você. Tudo bem? Então vejo você no próximo vídeo.
Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.